A partir de agora, você irá acompanhar notícias, entrevistas, comentários. Bem-vindos ao programa Sérgio Miranda. Bem, ouvintes e internautas, boa tarde, bem-vindos ao programa Extremo Leste SP, o programa que está todos os dias aqui na Rádio Milênio FM 87.5, trazendo as principais informações sobre o extremo leste da cidade de São Paulo e especialmente os bairros de São Miguel Paulista e Itaim Paulista. Muita gente boa mora, vive, estuda nessa região e tem aí os seus desafios. E para atender esta grande demanda de informações que as pessoas buscam, né, sobre o nosso extremo leste e sempre notícias boas também. Aliás, Ricardo Teixeira é um nome que é um nome muito conhecido. Esses dias a gente estava aí caminhando e aí quando a gente fala, você é o Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira é um nome muito conhecido. Por que ele é muito conhecido? Deixa eu fazer uma breve apresentação. Ricardo Teixeira, são 5 mandatos como vereador da maior cidade da América Latina, consecutivos. Além disso, pelo grande destaque, pela grande importância do trabalho na Câmara Municipal de São Paulo, por 3 vezes, isso é um fato quase que inédito, por 3 vezes ele foi secretário municipal desta mesma cidade. Primeiro, como secretário do Verde e Meio Ambiente. Depois, como secretário das subprefeituras. E por último, agora mais recente, olha que importância, secretário da Mobilidade e Trânsito. Estamos falando só de São Paulo. E ele é o técnico, o profissional escolhido pelos prefeitos, primeiro lá atrás pelo Fernando Haddad, atualmente pelo Ricardo Nunes, para escolher um técnico que toma conta das coisas que precisam ser bem feitas. Estou aqui falando de Ricardo Teixeira. Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Olá, boa tarde, Serginho, a todos vocês que estão nos assistindo, que vão ficar conversando com a gente nessa 1 hora. Eu vou voltar para uma página anterior à sua. Eu sou natural de Santos. Santista. Eu sou torcedor do Santos, nesse momento sofredor do Santos. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, meu time não ganha de ninguém. No último domingo, inclusive, empatamos roubado lá no Itaquerão. Mas empatar ou ganhar do Corinthians roubado é uma alegria. Até você está dando risada. Porque o Corinthians do Santos, nos últimos jogos, o que ganhou roubado da gente é brincadeira. Então, um empatezinho, e é gozado que o corintiano, e todo mundo sabe que eu sou santista, brincando comigo, e eu comecei a lembrar os pênaltis ou os gols que o Corinthians fez nos últimos 2 anos, e que foi completamente irregular e que o corintiano não lembra. Mas quando é alguma coisa contra o Corinthians, eles nunca mais vão esquecer. Aí a briga é grande. Torcedor do Santos, natural de Santos, nasci ali na rua Princesa Isabel, em 108, frente ao estádio. Vim aqui para essa cidade, São Paulo, aos 13 anos de idade. Hoje estou aí beirando 65, faço 65 agora em dezembro. Sou casado, tenho 3 filhos, tenho 2 netas, moro na Moca. Desde que eu vim para São Paulo, eu morei em 2 bairros, morei em Pinheiros e depois vim para Moca e lá fiquei. Na Moca eu moro ali desde 1900, na mesma casa, 1980. Acho que é 82, 83. Então eu falo que eu sou mais moquense, mais paulistano do que santista, né? Porque a vida inteira praticamente aqui em São Paulo. Sou apaixonado por deslocamento, sou apaixonado por mobilidade, sou apaixonado e estudo essa questão de logística, né? Portos, aeroportos, estradas, metrô, ferrovia, avenidas. O ser humano no passado, se a gente for num passado longínquo, né, a gente vai... como é que o mundo vai sendo povoado? O mundo vai sendo povoado assim, primeiro a pé, as grandes tribos elas iam caminhando pelos continentes, depois do a pé, pouco mais adiante vieram os navios, os famosos, a vela, né, e também depois a vapor, então outros continentes foram abertos ou foram descobertos, mas que eram mais longínquos, principalmente ali da Europa, que tem-se por informação que é aonde o homem por mais tempo habita esse planeta. Isso caminha, né? E eu falo algumas coisas para as pessoas que as pessoas às vezes param para imaginar. Então a gente conhece aqui Santos, Guarujá, São Vicente, Peruíbe, Ilha Comprida, e você vai indo até
no Rio Grande do Sul, só para pegar o nosso pedaço aqui. E antigamente, Serginho, não tinha estrada. Não tinha estrada. As pessoas andavam pelo mar ou pelos rios. E aí eu falo uma coisa aqui, assim, Iguape, aqui pertinho, teve a primeira Casa da Moeda. Cananéia tinha alfândega. E ninguém lembra dessas coisas. É que não tinha BR-116 para andar de carro. Então as pessoas chegavam por ali. Aliás, a cidade de Registro é em função disso, então, parece. Olha o nome, né? Registro. Registro, inclusive, mais recentemente, muito povoada por japoneses. Ali tem fazendas de chá. Sim. Ali tem passeio com embarcação para conhecer essas fazendas de chá. Passeio de embarcação no rio Ribeira de Iguape. Então você tem toda a mobilidade, e o mundo não para, e os cientistas não param, né? Mandando foguete para tudo quanto é lugar, para descobrir gente e outros planetas que sejam habitáveis. Então a mobilidade, o deslocamento é o que move o planeta. Sim. E é uma área que eu sou apaixonado, eu gosto disso. Mas e qual é a área que eu me especializei e que eu sou apaixonado e que eu gosto muito? É a questão da segurança nessa mobilidade. Okay. O que você vê no mundo hoje, as pessoas apressadas, as pessoas descuidadas, as pessoas que não dão valor à vida. E olha o que eu vou dizer aqui, simplesmente aqui, olha que detalhe. No ano passado, mais de 1.300.000 pessoas morreram em acidente de trânsito. Mais de 1.300.000 pessoas morreram acidentadas no trânsito. São pessoas que estavam bem, vivas, trabalhando, com saúde, indo para o trabalho, indo se divertir, e de repente é uma vida que se perde por acidente de trânsito. Então, entendi. Desde 17, 18 anos de idade que eu venho entrando nessa área, estudo essa área, gosto dessa área, participo nessa área, e hoje, eu diria, tem um Instituto de Humanização de Trânsito e Transporte, e hoje, já aos quase 65 anos de idade, o que eu costumo dizer é que a minha paixão, então, é estudar um pouquinho essa questão da mobilidade, com segurança. Que eu já contei tanta coisa, eu fui lá nos primórdios do planeta, já cheguei aqui em 2023. Deixa o Serginho falar um pouco, até que o programa é dele, não é meu. Mas a ideia é essa, Ricardo, a ideia é trazer um pouco de informação, porque muita gente, às vezes, olha para Ricardo Teixeira e não entende o que tem por trás dessa história, né? E é uma grande história. E Marco, você começou a falar do Santos e brincou um pouco com essa história, e me lembra aqui duas características que eu vejo em você. Você está sempre otimista, sempre olhando para a vida e vendo o lado bom da vida, quer dizer, não existe problema que te aborrece, pelo menos a gente não vê, eu não vejo isso. Só o Santos. E a questão da humildade. Você falou o tempo que você mora desde a década de 80, morando na mesma casa. E você é um pé de barro, você sempre como vereador, são 5 mandatos, olha que cada mandato são 4 anos, 5 vezes 4, mais de 20 anos, e não é fácil ser vereador na cidade de São Paulo, não é fácil por muitos motivos, os grandes desafios de uma metrópole, de uma cidade como São Paulo, mas também pela concorrência, é um cargo muito disputado, a gente vê inclusive no próximo ano, a quantidade de pessoas querendo sentar numa cadeira que você já está nesse tempo. E é um tempo que te dá essa capacidade de ser sempre prestativo e com humildade. Pé de barro, porque você está sempre andando, sempre nas quebradas, em todo canto do bairro. São 5 mandatos, né? 4 anos cada mandato, nessa mesma pegada. Não é só na mesma casa que você mora, mas com o mesmo jeitinho de trabalhar, tomando café na padaria, sem frescura, sem aquela estrutura que às vezes a gente vê em alguns políticos aí que gostam de ostentar. Você é um cara que está sempre de boa, né? Obrigado, Serginho, mas... então, voltando um pouquinho para contar quem é o Ricardo Teixeira e pegando esse gancho do Sérgio, assim, eu sou o Ricardo Teixeira do bem, eu não sou o Ricardo Teixeira da CBF. Então, como eu contei um pouquinho de história, então tem o Ricardo e aí como ele tá mais veinho e eu mais veinho, já estamos, os caras falam que eu tô ficando meio parecido com ele, cabelo branco, né, cara de velho, parece que é tudo igual. Então, ó, eu Ricardo Teixeira do bem, não Ricardo Teixeira da CBF, primeira coisa. A outra coisa, essa coisa que o Sérgio fala, é humildade, tá? Eu sempre fui assim, não vou mudar minhas características, Serginho. Eu nasci em casa de chão batido, criança, eu me lembro que passei fome, eu não tinha os brinquedos que as outras crianças tinham, eu não tinha roupa, eu só tinha roupa para ir na escola. Então, tudo isso marca a gente. E hoje, né, ao longo todos esses anos, 6 décadas,
Eu nunca sonhei ter tanto quanto eu tenho, eu nunca sonhei chegar no ponto que eu cheguei, eu nunca sonhei em ser vereador de São Paulo. Então, hoje, para mim, ser vereador de São Paulo é atingir essas pessoas mais pobres, essas pessoas mais carentes, essas pessoas que às vezes não sabem nem os direitos que elas têm, que o poder público tem que estar assistindo. Então, a minha vida hoje, né, esses quase 20 anos que você colocou de vereador, é isso, é porque assim, eu cheguei num ponto da minha vida, você foi secretário disso, daquilo, foi diretor de estatal, foi presidente, fez isso, fez aquilo, e eu falei, e agora? E agora? Então esse agora, e essa chavinha virou lá em 2000, comecinho dos anos 2000, essa chavinha virou e falou assim, sabe uma coisa, eu vou trabalhar para os pobres. Tanto é que eu moro na Moca, e eu trabalho na periferia da Zona Leste, na periferia da Zona Norte, na periferia da Zona Sul. Eu também tenho voto na área central? Tenho, mas o meu trabalho é muito feito aqui onde a gente está, como diz o nome, inclusive do painel que está aqui, programa Extremo Leste. E por que aqui? Porque naturalmente nas franjas da cidade onde tem as maiores necessidades, são as pessoas mais longe do poder, a prefeitura é muito longe, é tudo muito longe. E aqui, fica aqui uma característica de quem está nos vendo e nos ouvindo, é assim, as pessoas quando vão ao centro da cidade, eles falam assim, eu vou na cidade. É verdade. A cidade ela é tão longe e é tão desgarrada da nossa realidade que a pessoa assim, eu vou na cidade. Então isso me trouxe para a política, né? E aí é tanta coisa que a gente fez aqui, como você falou, Padre Geraldo que me deu esse apelido de Amassa Barro, é tanta coisa que a gente faz. Olha, só aqui onde a gente está, no Itaim Paulista, ruas que eram de terra e que a gente asfaltou, passam de 100. Campos de grama sintética, perdi a conta. Calçada, agora mesmo está tendo a PEC das calçadas, o prefeito Ricardo Nunes está fazendo. Estava falando agora com uma menina aqui no WhatsApp, aqui uma travessa aqui da Marechal Tito que está com problema. Vamos passar lá para ver, para tentar resolver. Então, calçada, asfalto, nem se fala, né? O que a gente fez por aqui, escola, né? Na época do Kassab, creche, o que nós fizemos por aqui, parques, na época do Haddad, o que nós fizemos aqui também. Então, a gente trabalha muito para a periferia, porque isso que eu coloquei, é minha característica. Aliás, eu vou te interromper um pouquinho. E não mudo não, viu? Não mudo. É que eu sou chato, deixa ele falar um pouco. Eu estou vendo. Eu vou dar um programa para ele um pouquinho dele. E você está dizendo aí dessa questão, mas você fala uma coisa que é assim, você não é um político, você é um engenheiro que está exercendo esse cargo político. Como engenheiro você traz soluções. Eu estou falando isso para a gente continuar um pouco desse histórico seu e as pessoas conhecerem um pouco dos detalhes dessa história. Quando você estava lá na CT, tem a história do Ricardão. Aquele que ficava na marginal. E não é aquele não, hein? Você traz soluções. Não era só no passado, não é só esse exemplo que você vai falar do Ricardão, mas nos dias atuais também. Você é um cara prático. Você olha para o problema, como eu falei, é otimista, você sempre vê uma saída para se resolver e atender aquela demanda. E o exemplo do Ricardão é desse, né? Eu brinco aí com os meus amigos que o meu nome é Trabalho, o sobrenome é Hora Extra e o meu apelido é Bico. Então eu sou irrequieto, eu durmo, eu sonho com o problema e no sonho eu tento resolver os problemas. Realmente é esse pouco de engenheiro que a gente ainda tem, e de ser irrequieto e não deixar as coisas como estão. 2 exemplos que a população lembra. 3. O Ricardão. O Ricardão era assim, as marginais do Tietê e Pinheiros, que são as vias da América Latina que tem o maior volume de tráfego. Hoje passam mais de 1 milhão de carros por dia nessas avenidas. Na época, estou falando dessa época, é Paulo Maluf prefeito, há uns 40 anos atrás, por aí, nós tínhamos um recorde de mortes nas marginais. Morria uma pessoa todo dia nas marginais. Que coisa. Uma pessoa na marginal Tietê e Pinheiros todo dia. E qual era a principal razão? Acidente com caminhão. E por quê? Porque o caminhão andava nas 4 faixas, 8, né? Porque hoje tem a central, mas tinha a local e a express. O caminhão andava nas 8 faixas fazendo uma barbaridade. Não tinha radar, não tinha fiscalização, não tinha nada. E uma avenida daquele movimento e morria gente. E estava lá na lei, né, no trânsito, que o caminhão tem que andar à direita. E eu era responsável pelas marginais e aquilo me doía. Eu falei, mas como que eu vou dormir sabendo que amanhã vai morrer outro? Eu vou dormir no dia seguinte, amanhã vai morrer outro. Aquilo não dá, eu não conseguia dormir. E a gente ia para lá e sonhava, e filmava, e olhava. E aí a gente o que fez? Colocou a marginal inteira, sinalizamos caminhão à direita. E como nós não tínhamos radar e não tínhamos funcionários suficientes para fiscalizar tudo, nós colocamos cabines na margem do rio, cabines amarelas, e lá dentro um boneco. Lógico que nem todas
Era um boneco. Tinha uma ou outra que tinha funcionário, um número de funcionários pequeno, e eu colocava lá um boneco. Lógico que nós começamos um teste, né, com um boneco. Depois tivemos, sei lá, 5, 6, 7, 8 bonecos. E esse boneco, ele dava o mesmo efeito. A gente colocava o boneco lá embaixo, na cabine, e ficava em cima de uma ponte, filmando todas as reações dos caminhões. E aí, de repente, com 1, 2, 3 dias que estava lá, todos os caminhões, além de passar mais devagar, passavam na faixa da direita. E nós estávamos na fase de teste. E aí, me lembro até hoje, ficou marcado na minha vida, nós saímos para ir almoçar numa padaria ali perto da Ponte dos Remédios. Estava eu, o Truze e o Ricardo Pires, estava em 3. E deixamos o boneco lá embaixo. O boneco não almoça, né? Então o boneco ficou lá embaixo na marginal e nós 3 saímos para ir almoçar numa padaria. Quando nós voltamos, continua o jogo, não vimos nada, não aconteceu nada. E acabou o turno, fomos lá, tiramos e todas as filmagens acontecendo. Mais tarde, ali perto de umas 7 horas da noite, o presidente da empresa, da CT na época, falecido amigo engenheiro Gilberto Lefeld, me liga e fala assim: você fez algum teste hoje com o boneco na marginal? Porque ele sabia que a gente estava fazendo o teste. Aí eu falei: presidente, eu fiz sim, em tal lugar, assim, assim. Como é que foi o teste? Assim, assim, assim. Então, a Globo filmou. O César Tralli, menino naquela época, hoje apresentador dos grandes programas da Globo, o César Tralli passou lá, viu aquilo e vai colocar no Jornal Nacional. Que coisa. Aí eu falei assim para ele: perdi o emprego. Perdi o emprego. Aí falou: não, vamos ver como é que essa é a matéria, né? E aí eu me lembro, aquele apresentador antigo do Jornal Nacional, que hoje faz muita palestra religiosa, esqueci o nome dele. Cid Moreira. Ele entra, é uma das chamadas do Jornal Nacional, e era assim: projeto secreto da CT põe fiscalização nas marginais. Aí ele conta que era o César Tralli, aparece, mas aí o César Tralli junta com o momento que a empresa estava, que não tinha dinheiro para pagar, para comprar roupa para os funcionários, não tinha dinheiro para pôr gasolina nos carros, não tinha dinheiro para manutenção dos carros, a empresa estava num momento difícil, e ele fala: não, está usando os bonecos porque não tem funcionário. E aquilo vai para o Jornal Nacional e deu a deixa. Aí a gente, como é irrequieto, fala: não, eu liguei para o presidente falou: vamos fazer uma coletiva e vamos explicar o projeto. Ninguém sabia. E o Getúlio Hanachiro era o secretário, não estava em São Paulo, e o Paulo Maluf, que era o prefeito, não estava em São Paulo. Poxa. Aí marcamos a coletiva, vamos lá na Rua Bela Sintra, 385, tem um auditório da CT, fizemos lá. E todos os jornalistas foram, imagina, Jornal Nacional chamando. E hoje em dia tem internet, tem isso que nós estamos fazendo aqui, né? As nossas rádios da internet. Na época não tinha. A informação, 70% da informação vinha da Globo, e dos outros 30% vinham das televisões com os jornais. Estavam todos os jornais, todas as televisões ali na Bela Sintra. E o projeto foi explicado pelo presidente, qual era o objetivo, que era a redução no número de mortes, e expõe a quantidade de mortes e tal. E tem uma menina assim, do lado do presidente, na primeira fileira do auditório, e falou assim: não, mas presidente, nós temos que, não pode fazer um projeto secreto, o senhor tem que dar um nome para esse projeto. Qual é esse projeto? E eu estou na mesa, era eu e ele na mesa, e eu estou na mesa do lado dele. Aí ele olha para mim e fala assim: bom, em homenagem ao criador do projeto, vai ser Ricardão, é o projeto Ricardão. E aí começa a minha vida. Para a gente mudar de assunto, até porque fica chato se eu falar só do Ricardão aqui, eu queria falar os 2 exemplos. Vocês têm ideia como é que foi isso? No 2º ou 3º dia após o anúncio do projeto Ricardão, eu fiquei ao vivo na CNN 12 minutos para o planeta todo. Puxa vida. Eles vieram aqui filmar. E assim, por quê? Porque isso no mundo não é novidade. O Japão tem boneco no trânsito, a Inglaterra tem boneco. A Inglaterra tem, inclusive, nas estradas, ela põe a viatura inteira de madeirite, adesivada e tal, e com um policial do lado. E é uma postura que você tem nas estradas, tanto com a viatura real quanto a viatura fake. Então, você está descendo uma piramba lá na Inglaterra, você não sabe se é uma viatura da polícia ou uma fake. E obedece. Então, eu não digo que hoje é assim, até porque hoje tem tanta tecnologia, tanto radar. Hoje você fiscaliza a velocidade do carro online, você não precisa de nada disso. Mas naquela época era assim. Então, vieram aqui as televisões do mundo para perguntar: mas por que essa reação? Por que isso, né? Mas enfim, aí deu todo esse pano para manga. Mas tudo acontece, como o Serginho colocou, porque eu sou irrequieto e eu queria buscar uma solução que era a solução para a redução do número de mortes. Muito aí eu saio um pouquinho dessa questão do trânsito e vou para um outro projeto simples, a população vai lembrar, que é a Controlar. Vocês lembram da Controlar? A Controlar foi secretária do Verde do Meio Ambiente. A Controlar era assim, ó:
A cidade de São Paulo, algum iluminado, né, achou que era uma ilha e que a poluição era só aqui e que do lado de fora dessa ilha era mar, não acontecia nada e não tinha poluição. E não é verdade, né? Tem Itaquá, tem Poá, tem Suzano, tem Mauá, tem Osasco, tem Carapicuíba, ou seja, tem 39 cidades da Grande São Paulo que não era fiscalizado o ar, que não era fiscalizado. Você sabe o que era controlar? Você lembra? Sim, ou você já esqueceu? Não, lembro. Controlar era assim, ó, os veículos de nós paulistanos Sim. tinham que passar numa inspeção anual para verificar se estava ou não poluindo o meio ambiente e tinha que ganhar um selinho. E pagava, que para mim eu chamei isso de papa-níquel, que pagava 50 e poucos reais para nada, porque não limpava ar nenhum e só tirava o carro do pobre. Porque o pobre que tinha o carro mais velho, que era mais difícil de ajustar, o carro dele não podia ser mais licenciado e ele ficava irregular. Ele queria pegar o carro para levar a família para passear e não podia. Coisa ridícula que foi feita. Ridícula. De novo, aí o que começou a acontecer? As pessoas iam daqui se licenciar o carro nas outras cidades. A cidade está perdendo arrecadação. E as outras cidades... Eu não sou contra o controle do ar que a gente respira. Até por isso que a cidade de São Paulo tem muita poluição, mata muito jovem e mata muito velho, porque o ar é poluído. Mas espera aí, o controle tem que ser estadual, o controle tem que ser nas 40 cidades da Grande São Paulo, e não numa única cidade. E eu fui contra, e quando o prefeito Haddad me convida para ser secretário do Verde do Meio Ambiente, eu coloco claramente isso para ele. Ó, eu vou para lá se o senhor topar, beleza, maravilha, mas tem uma condição. Eu vou acabar com a controlar e expliquei o motivo. Ele falou, tá bom, eu também sou contra, acaba. Eu entrei 1º de janeiro, antes de acabar fevereiro, nós acabamos com a controlar. Porque era um papaníquel. Então, é uma coisa assim, irrequieto que eu estava. Não dá para roubar a população como algo que não existia, que não era bom para nada, e todo mundo ficava quietinho. Ah, não, amém, naquela fita. Sim. E a terceira coisa, mais simples, mas que você também sabe, é a Operação Catabagulho. Catabagulho é uma coisa que todo mundo fala. Sim. Hoje a Operação Catabagulho todo mundo conhece, tem 30 anos. E eu me lembro, estava numa reunião com o Serra, com o Aloysio, com o Walter Feldman, as feras aí do PSDB, e eu era lá um aprendiz com eles, e ia ter uma grande operação para não deixar a população mais jogar lixo em córrego, lixo nas ruas e tal. E vai nas ruas, né, nas casas das cidades, e retira o que é velho, o que não tem mais uso, e para que isso não acabe dentro de um córrego. E eu falo assim, gente, o que as pessoas têm para jogar fora é um bagulho, é um lixo. Então vamos fazer assim, Operação Catabagulho. E ficou, e é uma coisa que, como eu morei no morro, eu sei muito a dificuldade, você sai lá de cima do morro para jogar um bagulho lá fora, lá no canto do morro, então isso para mim era muito simples, né? E ficou, e até hoje batizado como Operação Catabagulho. Eu tenho mais um monte de coisas como essa que o Serginho falou, mas eu falei que ia contar só 3. Então, deixa eu devolver o programa para ele. Espera aí. Estamos ouvindo aqui Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira é o vereador da cidade de São Paulo, que todas as quartas-feiras é o nosso compromisso. Olá, vai me estar convidou, aqui eu venho. Para estar trazendo as informações. Mas olha, não é só história. Você vai estar aí acompanhando o que ele está falando. Puxa, isso está lá atrás, foi bacana. Muita gente está lembrando dessas soluções que o Ricardo Teixeira trouxe para resolver os problemas da cidade de São Paulo, mas não é só lá atrás não. Eu vou dar uma misturada um pouquinho aqui nos assuntos, porque recentemente você esteve como secretário da Mobilidade e Trânsito da cidade de São Paulo, e aí, de novo, você traz uma criatividade que eu sei que está, inclusive, conquistando não só o interior de São Paulo, não só outros estados do Brasil, mas até fora. Você foi criar a tal da faixa azul. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você falou do problema de uma morte por dia lá na Marginal, e aí veio o Ricardão, e nós tínhamos uma outra marca que parece que era impossível de se resolver, que era a morte de motociclistas todo santo dia na cidade de São Paulo. Que coisa horrível. Você olha para isso, como todo mundo que passou por aquela cadeira e como todo mundo que passa pela Câmara, e vê uma solução que chama-se faixa azul. Ontem eu passei, estava lá indo para Vila Mariana, e já tínhamos a faixa azul na 23 de maio. E eu vi que ela já veio aqui para Tiradentes, e tem até notícia que em breve vai estar também aqui perto da gente, na Jacupesco. Que coisa, né? Faixa azul. Vamos lá. Eu entrei na companhia de engenharia de tráfego com 17 anos de idade. 17 anos? Eu tenho 65 para 60, e agora 60. Então, estamos falando aí de 50 anos de história, né? E 50 anos
de coisas que eu, por ser irrequieto, não concordo que a gente fique quieto. Ah, tá bom, e tá bom, e tá bom, e tá bom. E nós tínhamos, ainda temos, né, infelizmente, na cidade de São Paulo, eu estava falando da Marginal, coisa de 40 anos atrás, vamos falar agora da 23 de maio de São Paulo no momento. 2023. É uma morte de motociclista instantâneo no asfalto por dia. Então eu falo devagarzinho porque tem uma diferença entre uma morte por dia e uma morte instantânea por dia. É assim, ó. Se você pegar o acidentado no asfalto e acompanhar a vida dele até 30 dias após esse acidente, ou no hospital ou em casa, você acompanha. Ele saiu dali vivo. Ah, então só morreu um, aquele não morreu, não entra na estatística. Mas aí você começa a acompanhar. 30 dias, isso é um padrão internacional da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Você tem que acompanhar 30 dias para saber se essa pessoa morreu, se ele ficou sequelado, ou se essa pessoa ficou normal e está vivendo. Se você faz esta estatística, uma morte por dia vira 2 mortes por dia. Porque dos acidentados que vão para o hospital, morre mais uma pessoa em hospital. São muito graves os acidentes. 2 pessoas por dia. Então, eu, irrequieto que sou, entrei na prefeitura, a mesma coisa que eu tive com o Haddad, quando ele me convidou para ser secretário do Verde e do Meio Ambiente, e eu falei para o Ricardo Nunes, finalzinho do Bruno, o Bruno faleceu, a gente vinha conversando com o Bruno, mas quando o Ricardo Nunes falou, não, você vem, assume lá transportes, eu falei assim, mas tem uma coisa, eu vou criar a faixa azul. Mas o que é a faixa azul? Aí eu expliquei para ele, falou, não vai nada, você tá louco, o Kassab já tentou fazer isso, deu errado. Aí eu falei, olha, prefeito, deixa eu estudar, eu vou te trazer os dados e vamos ver. Ele falou, nem traz isso para mim. Aí passou 3, 4 meses, levantei todos os dados, fiz as simulações, fiz uns gráficos, chamei o Luiz Fernando, que era o técnico que nós levamos para lá para desenvolver esse projeto. E aí nós mostramos para o prefeito a diferença do que era antes, com o Kassab, que foi feito na Liberdade e na Sumaré, e esse projeto agora. E qual é a diferença, basicamente? Antigamente, colocaram a moto para andar junto à calçada, no extremo da pista esquerda, junto à calçada. O pedestre não está acostumado com isso, então começou a ter atropelamento de moto com pedestre. Tem conversão. O motorista do carro não está acostumado a ver o motociclista ali. O motociclista não está acostumado a andar ali, ou seja, exponencial a subida de acidentados e com mortes. E eu falar, prefeito, assim, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos sinalizar aonde ele já anda hoje. Nós não vamos inventar roda. Ele anda onde? Aqui, eu vou lá, pinto uma faixinha azul, aviso os motoristas. Motoristas, olha, cuidado, hein? O motociclista está andando aqui. Motociclista, é para você andar aqui, toma cuidado. Eu só fiz isso, eu não inventei a roda. É um projeto muito barato, custa 100 mil reais o quilômetro. Gasta-se fortunas e fortunas para se fazer o projeto. Esse aqui é muito simples, você apaga a tinta que está lá, põe uma outra tinta, põe a placa, explica, põe aquele olhinho de gato famoso azul, que até à noite funciona, e começou o teste. E eu me lembro, eu não posso falar tudo isso que eu vou falar, mas eu vou falar uma parte aqui. O prefeito com medo que desse errado, e eu tinha certeza que ia dar certo, e eu falo para o marqueteiro do prefeito assim, olha, se der errado, o prefeito me manda embora e fala que eu sou um incompetente, que a culpa não é dele. Se der certo, o prefeito fala que é a ideia dele. Eu preciso de 30 mil votos para me reeleger e o prefeito de 3 milhões. Eu nem estou preocupado com reeleição, estou preocupado em salvar vidas. Eu não quero dar mais detalhe. Mas se um dia o Sérgio me provocar, eu conto. Aí, começamos o teste, dia 25 de janeiro de 2022. 24 agora fazem 2 anos. Na Avenida 23 de Maio, num trechinho de 5 quilômetros. Graças ao bom Deus, estamos aqui faltam 2 meses, né, para chegar nos 24 meses. Nós estamos com 0 mortes, num trecho de 5 quilômetros, que em outrora, nos anos passados, aconteceram 4 mortes ao ano. Neste trecho, tínhamos 4 mortes por ano. Só naquele trecho. Em 2 anos, portanto, perderíamos 8 jovens adolescentes motoqueiros trabalhando, que a maioria trabalha com moto passando ali. Perderíamos 8, não perdemos nenhum. E os acidentes que acontecem, eles são acidentes leves. As pessoas saem dali, semana depois já voltam a trabalhar, não saiu nenhum sequelado grave dali. Okay. No primeiro ano o teste foi tão certo, porque é teste. Por que é teste?
porque essa sinalização não tem no Código de Trânsito Brasileiro. Nós fomos em Brasília falar com a Secretaria Nacional de Trânsito, pedir autorização. É um processo longo, tem que ter coragem, tem que ter vontade política, não pode ter medo de errar. Dá trabalho. E eu, como eu disse, meu nome é trabalho, sobrenome é hora extra, meu apelido é bico. Eu fui para Brasília várias vezes, vamos batalhar, vamos tirar isso do papel. Eu trouxe Brasília aqui. O ministro Tarcísio, à época, hoje governador, ele era o ministro de Infraestrutura, ele veio acompanhar os testes aqui em São Paulo, esteve na 23 de maio, grande Tarcísio, não é meu correligionário, não apoiei ele para governador, apoiei o Rodrigo Garcia, sou amigo pessoal do Rodrigo, mas o Tarcísio está fazendo um governo maravilhoso, e sério ele era ministro, não precisava fazer isso, mas ele veio aqui com o secretário nacional de trânsito acompanhar os testes que a gente estava fazendo na 23 de maio. Deu tão certo que fomos para a Avenida dos Bandeirantes. A 23 de maio tem 5 km, a Bandeirantes tem 18. É 9 por sentido. Por que nós começamos na 23 de maio? Porque lá são 2 atores, motorista e motociclista. Não tem caminhão, não tem pedestre e o ônibus está lá do lado direito, quietinho. Então é fácil você testar. Só que é um teste pequeno. Vamos para um teste maior? Vamos. Avenida dos Bandeirantes tem semáforo, tem pedestre, tem morador em situação de rua, tem vendedor ambulante no meio dos carros, tem caminhão, tem ônibus, é um bairro, é diferente de uma via expressa com uma 23 de maio. Fomos fazer o teste lá com todos os cuidados, 18 quilômetros. Agora em outubro, né, terminamos ontem outubro, 1 ano de teste, 0 mortes. E nesse trecho da Bandeirantes, em 1 ano, nós teríamos 6 mortes. Então, ó, lá na 23 de maio já poupamos 8. Aqui na Bandeirantes já conseguimos mais 6. São 14 vidas poupadas em 2 anos, com um projeto simples que nós temos que ter vontade política, que nós não podemos ter medo de fazer as coisas. Por isso que a gente tem que aceitar os desafios quando você vai para as cadeiras que eu já passei. Muito bem, projeto dando certo, fomos a Brasília de novo, ainda eu era secretário de Transportes, levamos mais um pleito de ampliar esse teste para toda a cidade e não só nessas 2 avenidas. Colocamos esse projeto na meta da prefeitura de redução de mortes e redução de acidentes e ampliamos então esse teste para mais 200 quilômetros. Até o final desse ano, ou seja, até o final do mês de dezembro, 100 quilômetros estarão em teste e até o final de 24, mais 100 quilômetros, totalizando 200 quilômetros. A gente está louco para falar, só para encerrar. Aí, veja só, aí. No meio do teste da Bandeirantes, nós somos procurados pelo ministro da Malásia, que manda uma delegação aqui, manda uma televisão deles aqui para filmar a Avenida dos Bandeirantes, para filmar a 23 de maio e para interagir com os nossos técnicos e convidar os nossos técnicos para ir para a Malásia para conhecer os problemas de trânsito na Malásia. E por que esse interesse pela Malásia, que é do outro lado do mundo, né? Aqui é meia-noite, lá é meio-dia, que nem o Japão, do outro lado. Bom, a Malásia, 50% da frota é motocicleta. E os outros 50% da frota, os outros veículos. E lá, pela sua religião, não pode andar 2 pessoas na moto, porque não pode ter contato físico por causa da religião. Então anda 1 pessoa em cada moto. Então a quantidade de moto na rua é absurda. E os acidentes, exponencial, subindo. E o que eles fizeram lá? Avenidas para moto, canaletas para moto, túnel para moto, viaduto para moto. Por quê? Porque a quantidade de moto. E mesmo com tudo isso, os acidentes ainda são altos. Aí, de repente, um louco aqui no Brasil faz um projetinho simples e dá certo. Pô, vem aqui, traz esse doido aqui. Eu não fui, foram lá os técnicos da CT, porque o louro tem que botar nos técnicos da CT. A minha coragem foi de fazer um projeto que a CT queria testar. E eu falei, não, vão os técnicos. Os técnicos foram lá. E aí é que eu quero dar esse pulo no gato agora. Ensinamos a Malásia também nos ensinou, mas lá o ministro da Malásia de Transportes fala para o presidente da CT à época assim, olha, eu posso levar esse projeto para a Organização Mundial da Saúde? Pode. Mas por que o senhor quer levar esse projeto no Brasil? Porque, olha, a Organização Mundial da Saúde está muito preocupada com o número de mortes de acidentados no trânsito. 1.350.000 no ano passado. Esse ano aqui com certeza passa. 1.300.000 pessoas morreram em acidente de trânsito. A pessoa sai para trabalhar e morre. E aí os técnicos falaram, me consultaram no dia, tá, não. Eu falei, pode, leva lá. Isso foi faz 1 ano atrás, foi em dezembro, novembro do ano passado. E agora a OMS, preocupada com esse assunto, leva esse assunto para a ONU. É que essa coisa da guerra lá em Israel tirou um pouco esse foco, mas continua trabalhando. E a ONU está criando um grupo
de 6 pessoas no planeta para estudar acidente de trânsito e proposituras para todos os países copiarem e fazerem, assim como a ONU fez um trabalho de redução da velocidade nos centros urbanos. Por isso que na 23 de maio é 50, por isso que na Marechal Tito é 60, porque teve uma orientação mundial da ONU para que as grandes cidades que têm acidente de trânsito baixassem as velocidades e fiscalizassem. Nós fizemos e estamos baixando os acidentes, como todas as grandes cidades do mundo estão fazendo também. Então a ONU está juntando essas 6 pessoas para dar projetos, dicas, orientações, como deve ser a redução de acidentes, principalmente com mortes e principalmente com motocicleta, porque é exponencial, porque o mundo inteiro usa hoje motocicleta. Sim. E o brasileiro, Luiz Fernando, criador, técnico, idealizador da faixa azul, é um dos 6 que está indo lá. Então, o Brasil dando exemplo para o mundo de como reduzir o número de acidentes. E sabe o que precisou disso? Vontade política. O que precisou disso? Vontade de não se ficar escondido. Porque tem muito governante, muita gente que quer trabalhar, quer sentar numa cadeira, mas chega lá, fica com medo, não faz nada, empurra com a barriga. E aí não convide o Ricardo Teixeira e a equipe dele para fazer isso. Zona de conforto. Zona de conforto. O nome é trabalho, o sobrenome é hora essa, o apelido é bico. E é 24 horas. O Serginho já me falou aqui que ele vai ter 24 horas aqui. Essa rádio eu vou vir com ele fazer programa o dia inteiro. Esse é Ricardo Teixeira. E é importante a gente ter acesso a essas informações, porque a maioria das pessoas não tem essa ideia. Elas usufruem de alguns resultados, não imagina de onde vem, nem como surgem essas ideias, e a gente precisa ter fé, né? Ter esse ânimo, porque os problemas sempre vão existir, mas a gente sempre vai ter que buscar a solução. E no meio político, no meio parlamentar, o nosso foco é justamente dar essa oportunidade para as pessoas aqui da nossa região, do extremo leste da cidade de São Paulo, Ricardo, para conhecer esses bastidores, que hoje está aí, é uma realidade, não é um projeto que ainda vai ser feito depois das eleições, não, já é algo que já está resultando em benefício, em resultados positivos. Assim também, e você tem muito conteúdo, dá para a gente fazer aqui um programa de 24 horas na sequência. Vou só reclamar com a produção que não trouxe água. Nem água e nem café. E tem pernilongo aqui na minha orelha. Mas o que acontece de forma prática, além de você trazer um benefício para a cidade como um todo, e aí você está falando de 23 de maio, de Bandeirantes, daqui a pouco de Jacupesco, mas vamos olhar aqui para o extremo leste. Vamos olhar aqui para, por exemplo, São Miguel Paulista, um bairro de 463 anos, completados agora em setembro passado, que também tinha até um tempo atrás uma marca triste, que era uma das principais avenidas da cidade de São Paulo com maior índice de acidentes, inclusive com morte. Muita gente não sabe, de morte de pedestres. Começando ali na Praça Padaleixo Monteiro Mafra, indo até ali perto do Iquezac, perto do Açaí, na Marechal Tito. Aquele trecho, que eu acho que dá uns 2 quilômetros, 3 no máximo, era o local na cidade de São Paulo com maior número de mortes de pedestres e acidentes fatais, né? E aí você traz uma solução que está lá já em prática também, que é uma área que chama de área 30, começou a área 40, área 30, área calma. O que você trouxe então? Reduziu um pouco a velocidade dos carros para dar segurança para o pedestre, mas também para o motorista, e ali você tem uma técnica, né, de levar aquela faixa de pedestre que deve ser mais respeitada pelos motoristas e também pelos pedestres, mas para a questão de educação, de cultura, tem vários problemas. Mas aí como você eleva aquela faixa de pedestre, esse problema é diminuído bastante. E além disso, calçadas, nós temos calçadas aqui no bairro de São Miguel Paulista muito estreitas. Se você conhece São Miguel, você passando ali, por exemplo, na Marechal Tito, perto do Mercado Municipal, sentido para quem vai para ali para o Banco Itaú, Banco Santander, a calçada é muito estreita. Muito estreito. E o ônibus passa ali, porque é um corredor de ônibus também, passa ali a 30, 40, 50 por hora, e para bater numa criança, para bater num cadeirante, num pedestre, é terrível. Mas com essa diminuição de velocidade naquele trecho, a área calma, você está trazendo solução para o extremo leste também, não é isso? Vamos lá. É fácil entender. É muita coisa, né? Mas a gente vai lembrando mas, e vai... Ali nós temos o terceiro comércio de rua da cidade de São Paulo. São Miguel Paulista, perfeito. O São Miguel não tem shopping, Itaim não tem shopping. Não. O maior centro comercial aqui da região é ali em torno do mercado municipal, em torno da estação da CPTM, em torno do calçadão. Então todo o comércio. Então você tem milhares de pessoas circulando por ali. E a hora que você tem
essa quantidade de pessoas circulando, no meio dos carros você tem, portanto, os acidentes. E tínhamos ali uma das áreas com a maior quantidade de acidentes carro versus moto na cidade de São Paulo. Mais ou menos como a faixa azul. A faixa azul ela acalma a briga entre motorista e motociclista. Então ela traz uma calma entre esses dois atores. Aqui, nesse outro projeto que você está trazendo para a gente discutir, se tiver imagem é melhor ainda, você tem um conflito do carro, do ônibus com o pedestre. E quem é o mais frágil? O pedestre. E, portanto, quem morre é o pedestre. Então, o que nós fizemos ali? Faixa azul, lugarzinho para a moto andar. Ali, na área central de São Miguel, nós ampliamos as calçadas, nós diminuímos a área de carro andar. No começo a minha mãe foi muito xingada. Tá ficando louco, vai congestionar toda a cidade. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Não, mas assim, não sabiam porque foi feito a Associação Comercial Debate. Tudo que é projeto leva um tempo. O secretário era o Aveledas, ele vem aqui, ele vai em várias associações. Sérgio Aveledas. Sérgio Aveledas. Ele explica o projeto. O projeto não é meu, eu só implantei o projeto. O projeto são dos técnicos da CET. CET que tem que tirar o chapéu, uma das maiores empresas de mobilidade do mundo. Tem que tirar o chapéu para eles. O projeto estava lá. O que nós fizemos foi conseguir recurso para fazer a implantação do projeto. E eu acredito que tem que dar certo, ou tem que ter coragem para fazer. Aí nós fizemos isso que você falou, as lombofaixas, ou as faixas elevadas. Chama lombofaixas. A lombofaixa é apelido, eu que gosto da lombofaixa, né? Que é uma lombada com a faixa em cima. Mas os técnicos chamam de lombada elevada. Você pega a calçada de um lado, a calçada do outro, e o pedestre fica no mesmo nível das calçadas, ou seja, é o carro que tem que sair da área de conforto dele, passar pela área do pedestre e voltar para a área do carro de novo. E o pedestre não, o pedestre está no prolongamento da calçada, o pedestre está na prioridade. Cercamos a Praça Padre Aleixo com esses dispositivos, aumentamos as calçadas para ter mais conforto, mais acessibilidade, rampa para cadeirante. Beijo no coração do Johnny cadeirante, gente boa, dono da loteca ali na frente da estação de São Miguel, foi fazer teste comigo. Aliás, na rua dele, Salvador de Medeiros, também tem essa lombofaixa. Tem a lombofaixa, ali perto da praça do japonês, Vargas. Como é que chama aquela praça do japonês ali? Ali é a Praça da Paz, né? Praça da Paz, do nosso querido Mikan. Então toda essa área foi estudada, toda essa área está bem iluminada, passei ontem à noite lá também, graças ao seu... Ele me pediu, o Mikan me pediu para fazer lá, eu agradeço aqui a concessionária de iluminação da cidade, que prontamente, pedido do vereador, foi lá e pintou os postes, trocou as lâmpadas, colocou LED, ficou maravilhoso. Tá bonito. Então assim, é uma área calma, já está, não está pronta tudo ainda, já está diminuindo os acidentes. Os motoristas já entenderam que, portanto, é uma necessidade essa diminuição de velocidade. Causa alguns problemas. Alguns motoristas têm que sair dali porque não estão, acham que o congestionamento é insuportável, está procurando outros caminhos, mas a sociedade tem que entender, e o motorista tem que entender, que a rua não é só do carro. O pedestre tem que ter vez, o ciclista tem que ter vez, o motociclista tem que ter vez. E, de repente, nessa cidade era só carro que tinha vez. Nem ônibus não tinha vez. Agora, ônibus tem as faixas de ônibus, os corredores de ônibus. As bicicletas têm quase 1.000 quilômetros de ciclovia, as faixas azuis acontecendo e o pedestre com calçada para andar. Então, qual é o bairro que não tem calçada estreita? Qual é o bairro que não tem calçada esburacada? Então, tem a PEC das calçadas. O que é PEC das calçadas? A calçada do comércio, a calçada de grandes vias, onde tem muito movimento de pedestres, a prefeitura é responsável por fazer as calçadas. Mas a calçada aqui, da porta aqui da nossa rádio, você não pode fazer, a prefeitura não pode fazer, tem que fazer o proprietário do imóvel. E por muitas vezes o proprietário do imóvel não tem condições de fazer a calçada por problema de recurso. Nós aprovamos isso, autorizamos o prefeito para fazer a PEC das calçadas. Então a prefeitura falou, lógico, dentro do tamanho do dinheiro da prefeitura. Ela fala, então, estas calçadas, aonde passa pedestre, mas são áreas não comerciais, e está fazendo calçada. Então está pegando acontecendo em São Miguel, em várias artérias que alimentam a Praça Padre Aleixo, que tem um volume de tráfego menor, que tem um volume de pedestre menor, mas que a calçada é estreita, é desconfortável e que também nós estamos fazendo essas calçadas para aumentar a segurança do pedestre. Ou seja, está sendo feito, né, no jargão popular,
do pessoal da Várzea, tá assim, ó, é barba e cabelo, estamos fazendo tudo. É o vereador do bairro, um vereador que traz solução para a cidade, mas olha para a periferia e olha com carinho, com atenção e traz solução. Não é só conversa, não é só projetos para o futuro, mas são coisas práticas que vão acontecendo. Você falou da questão da CET, eu lembro que você comentou, eu vi uma imagem dessa, até vamos ver se resgata essa imagem, Alexandre, para a gente botar aqui. Na tua posse, acho que foi o primeiro mandato como vereador, você foi vestido com a CT, né, o uniforme da CT, não é? É verdade. Na época era o presidente da casa, era o Antônio Carlos Rodrigues, eu pedi autorização dele, porque tem toda lá tem todo um rito para tomar posse, tem que ter terno, gravata, essa coisa toda. E eu pedi para ele, eu posso tomar posse de marronzinho? Ele falou, pode. E aí a CT inteira estava lá na nossa posse, eu tomei posse de marronzinho. Bacana que até hoje eu vejo lá, quando você passou agora pela Secretaria de Mobilidade, você é muito querido, muito respeitado. Aliás, você brigou pelos funcionários da CT, por condições, né? Várias vezes. A gente continua brigando. Assim, eu não uso a palavra brigar, né? Porque eu não sou de brigar com ninguém, imagina. Eu sou de composição, eu sou de bastidor, eu sou de trabalhar, eu sou de atrás da solução. Eu não canso, eu já recebi um não, eu vou atrás para tentar reverter esse não. Então, e os funcionários da CT sabem, e tem muitos que moram aqui no Itaim Paulista, beijo no coração de todos, sabem que podem contar sempre comigo, porque é normal, qualquer categoria tem problema para resolver. E é engraçado isso, né? O sindicato dos sindiviários, beijo no coração do Reno aqui, que é o presidente, é da CUT. É meu amigo. Então, quando estava comendo pizza ontem à noite com ele, discutindo os problemas da CT, e não só da CT São Paulo, que é um sindicato que pega várias cidades, várias CTs de Belo Horizonte Ribeirão Preto, São José dos Campos, Santos, Campinas. Estava discutindo solução para a profissão agente de trânsito. Muito bem. Não importa que ele seja da CUT e eu não sou da CUT, mas a gente senta para conversar com todo mundo. O diretor de representação atual da CT não é do meu partido, não é filiado a partido nenhum. Eu apoio ele nas decisões, porque ele vai trabalhar em prol do que eu trabalho, que é em prol dos funcionários. Então, aí uma coisa que é assim, né? Esse Palmeiras e Corinthians que existe muito hoje na política brasileira. Eu sou João, eu sou José. E fica brigando 4 anos para outra eleição de novo. Eu sou João, eu sou José. Não. Eu sou brasileiro, eu sou paulistano, eu trabalho pela cidade. Na hora da eleição, você vai trabalhar pelo João ou pelo José. Quem ganhou foi o João? Vamos trabalhar a favor do João. Se trabalhar contra o João, a cidade vai mal, o país vai mal, o estado vai mal. Eu acabei de dar um exemplo aqui. Eu trabalhei para o Rodrigo Garcia, votei no Rodrigo Garcia. Minha filha foi candidata a deputada estadual no meu partido com o Rodrigo Garcia e ganhou o Tarcísio. No dia seguinte, estava aplaudindo o Tarcísio e trabalhando para que o Tarcísio dê certo, porque é o estado que eu moro, é onde eu vivo, eu quero que dê certo esse nosso estado. Então, eu sou assim, composição. Então, eu não sou de briga, sou de composição, de muito trabalho, porque a população precisa de muita coisa nossa, muita coisa. Nós temos que trabalhar. Muito bem, Ricardo Teixeira, vereador do bairro. Trabalho, lealdade e humildade é o que eu resumo hoje, esse primeiro bate-papo aqui com ele. Trabalho, lealdade, humildade. Muito obrigado, Ricardo, por você sair da sua correria. Estou vendo aí a sua agitação. Você consegue estar presente em todos os lugares. Eu não sei como é que você faz. Domingo você estava aqui trabalhando, vi você lá acompanhando a remoção da árvore. Entre outras agendas, logo cedo eu estava ali. Eu vi. Mas eu fui lá na feira da Vila Mara. Tenho muitos amigos ali na feira verdade. da Vila Mara. Vamos falar sobre isso no próximo programa. Lá está precisando a legalização de todo aquele comércio. Né? Gente boa ali, nós estamos trabalhando lá para legalizar. 7 horas você já estava na missa lá em Emirino. 7h30 da manhã começou. Eu adoro trabalhar. Como eu disse, trabalho, hora extra e bico. Vamos que vamos. Vereador Ricardo Teixeira, vereador do bairro, aqui no Extremo Leste SP, nosso programa, que toda quarta-feira estará trazendo informações. Vou convidar você a fazer parte do nosso programa, trazendo as suas informações, o telefone 94712-6685, 94712-6685 e também as nossas redes sociais, facebook.com/extremolestesp.com.br e tem o site www.extremolestesp.com.br. Para a próxima quarta-feira, se você tiver perguntas, quiser participar, não é ao vivo, mas você consegue mandar por esses canais a sua participação e eu vou dividir isso com o Ricardo Teixeira, seja qual for o assunto, e a gente vai continuar contando essa história, porque é de utilidade pública você conhecer um profissional da área política que tem toda essa bagagem, tem todo esse currículo, essa história do que já fez, não é do que vai fazer, do que já fez. Ricardo, obrigado, viu?
Estou à disposição e se o Serginho me convidar, como ele está falando, para vir na próxima quarta-feira, eu quero falar com ele do Caminho da Fé. Caminhada que eu fiz de 12 dias, lá de Águas da Prata até Aparecida, no dia de Nossa Senhora. Se ele quiser conversar esse assunto, eu vou estar aqui com vocês falando de Caminhada da Fé. Aliás, é muita coisa que só no livro a gente teria essas histórias. Mas existe esse livro. Vamos lançar o livro aqui também? Você lá? faz parte dessa história. Vou trazer o livro aqui, vou sortear o livro para vocês também, quem quiser. Isso. Eu sorteio o livro aqui para vocês. Muita informação. Hoje foi uma introdução, no bom sentido, para a gente começar a conversar e ver esse trabalho do Ricardo Teixeira, o vereador do bairro. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Até o próximo encontro. Alexandre, obrigado pela parte técnica. Ricardo, mais uma vez. Beijo no teu coração.